Opa, beleza? Thiago aqui. Hoje eu vou estar falando aí, nesse vídeo eu vou estar falando aí do Huck SDK, que é uma maneira de a gente estar aí monetizando a nossa app. Já quero adiantar que eu não vou parar, né, com a série do Firebase. Diferente do que aconteceu com o Mapbox e o Realm, o do Firebase está indo muito bem, o pessoal está curtindo, né? Só que nesse vídeo eu optei por falar do Huck, que é bem simples, né? E vai estar aumentando aí a monetização de sua app, sem que você, no caso, tenha que tirar, se você estiver utilizando o Apple Deal ou o AdMob, que você tenha que tirar alguma dessas SDKs, não há necessidade. Você trabalha com elas em conjunto, aumentando a rentabilidade. Enfim, aqui está a página, né, do Huck. A ideia dele é trabalhar com o que ele chama de marketing inteligente de varejo, né? No background, você vai ter que colocar vai ter que instalar esse DK do Huck na sua app, e o que ele vai fazer é o seguinte: obter os locais em que o usuário está indo, né? Obter, entre outros dados, ok? E com isso ele vai minerar todos esses dados e ele vende para grandes empresas, governos, enfim, analistas. E esse dinheiro, né, se seus dados forem parte desses dados que foram minerados e vendidos, você ganha parte desse dinheiro. É assim que você monetiza com o Huck. Se você vir aqui em Partner, ele tem uma calculadora, ok? E ainda fala aqui que, enfim, em torno de 10 mil usuários ativos por mês, você recebe em torno de US$ 10, ok? Mas tem um ponto negativo aí. Esse valor só é real se você estiver nos países Estados Unidos e Canadá, né, os países ricos do continente norte-americano, na Europa, ou então nos países lá do nosso Pacífico, né, Índico, Austrália, Japão, Nova Zelândia, entre outros pequenininhos que estão ali em volta, ok? Se sua app estiver rodando nessas áreas, você tende a receber esses valores aqui, né? Esse valor de US$ 10 para 1.000 usuários ativos mês. Caso contrário, não, né? Eles mesmos falam nas FAQ, não somente nessa daqui, mas você tem que ler essa daqui, né? As FAQs são bem importantes. Tem duas, tem essas daqui e as de integração, né? E aqui a calculadora, vamos colocar aí 5.000 usuários ativos mês, e aí ele te dá o resultado, US$ 37,5 aproximadamente, ok? Enfim, vindo integração, repetindo, leia as FAQs, vão matar muitas de suas dúvidas. Aqui está falando isso também, né, da monetização. Aliás, a monetização está falando lá, aqui está falando questão de SDK, de termos e condições. E diferente, não sei se você viu o vídeo do Apple Deal, não, do App Jolt, perdão. Esse camarada aqui, ele tem um tipo de monetização muito similar ao que é o Huck, né? Que é no background e ele coleta esses dados para vender depois para outras empresas, ok? Só que o AppJolt ele tinha um probleminha, né? Se você lembrar, se você viu o vídeo, tinha esse problema aqui, ó. Quando você utilizava ele e abria a app, o usuário abria a app, ele tinha essa página de licença, né? De acordo com a licença e tudo mais. Isso era muito ruim, né? Isso não tem nada a ver com a nossa app, isso é coisa do AppJolt, mas o cara tinha que acordar para continuar, né? Com o Huck isso não existe. O que o Huck pede é que nós, né, opcionalmente coloquemos aí nos nossos termos e condições de uso ou na página de sobre da app, ok? Que nós estamos coletando os dados do usuário para depois vender, utilizando a SDK do Huck. É isso que ele solicita, mas não é nada obrigatório, né? É opcional, ok? Então vamos começar a nossa integração, né? Chegada até aqui, você vai criar sua conta, ok? Clica aqui, forneça seus dados, você vai clicar em Create Account e vai receber, né, um e-mail de confirmação. Quando você clicar nesse e-mail de confirmação, no link, né, de confirmação, você vai cair exatamente nessa página aqui, ok? E aí, aqui tem alguns campos, né, aqui ó, uso da plataforma, vamos clicar aqui, tem alguns vídeos importantes aqui, vou deixar os links embaixo, que podem te dar clareando ainda mais como utilizar a plataforma, né, a SDK. Guias de integração. Se você clicar aqui, ele vai para os GitHubs corretos. Né? No caso, a gente vai para o Android, que é exatamente esse camarada aqui. Ok? Voltando lá, conhecimento básico que você tem que ter também. Dá uma lida aqui. É tranquilo, não é nada que já não tenha, que você já não tenha lido lá na home, ok? Nessas páginas vinculadas à home que a gente passou por aqui.
E aí sim, nós temos o Account Payment, então já vem aqui e configura a sua conta para você receber. Eu recomendo que você utilize o PayPal, ok? Enfim, mas aí vai ficar de sua escolha. Depois disso, a gente pode voltar aqui em aplicação, né? Guarda a API que a gente vai estar utilizando já já. E vamos aqui no nosso GitHub e aí a gente pega a referência, a SDK, a mais atual, que utiliza já o nosso Google Play Service 9.2.0. Então você fica ligado, né, que ele já é compilado com o Google Play Service. Então se você estiver utilizando uma versão diferente, vai dar conflito, né, e sua aplicação não vai sincronizar, ok? Lá no Gradle. Então pega aí, vamos lá para a nossa app e já está aqui setado, né, no meu caso. Você vai ter que sincronizar. E outra coisa que você vai ter que fazer lá no Android Manifest é adicionar essas 3 permissões. E aí você vai notar que a gente está utilizando o Find Location. E a gente já não pode mais ficar escondendo de que o Android 6 e para cima estão cada vez mais. Os superiores ainda não estão ativos, né? Mas o Android 6 está cada vez mais obtendo usuários, então não dá para a gente ficar fazendo os scripts, ok? Sem colocar o sistema de permissão em tempo de execução. Então nós temos aqui o X-Final Location que precisa desse sistema de permissão, ok? Então eu vou voltar aqui e vou deixar esse link aí na página. E se você estiver no YouTube, ok, você vai ter que entrar no post, vai ter o link aí. Enfim, desse conteúdo que eu falo somente dessa permissão em tempo de execução, tem um conteúdo em texto e tem um conteúdo em vídeo no final. Então não vou abordar aqui, eu já coloquei o código, exatamente o código dessa página, ok? Na nossa aplicação, e vou deixar o link para você estar estudando se você ficar viajando quando a gente estiver passando por aqui. Então vem aqui a nossa main activity, está aqui nosso onCreate, e aí sim, a gente tem um call hook aqui, mas ele não tem nenhum código do hook aqui dentro, né? Só para a gente zerar de vez, eu vou tirar esse código aqui, porque eu já testei, mas enfim, eu removi o código necessário do hook. O outro código é de permissão em tempo de execução, que é independente, apesar do hook depender dele, no caso do Android 6. Enfim, o que a gente vai ter que fazer, vamos criar um novo método, né? Já vinculamos aqui, já setamos o Android Manifest, já setamos aqui os códigos da permissão em tempo de execução. Vou criar um método chamado setHook, ok? Vem aqui, private void. E aí, para a gente poder inicializar o hook, a gente só vem aqui e coloca hook source kit get instance, então record with API key e o nosso application. Vou colocar aqui vazio e application é get application, não get context, ok? Application context, é application mesmo. Show de bola. Aqui eu volto naquela página lá que você confirmou sua aplicação, né? Confirmou seu cadastro. Você clica aqui, copia, obviamente, e já estamos com o Hook SDK pronto para iniciar a coleta de dados. Vou copiar e aí trechos desse código de requisição, né, de permissão de execução, que a gente tem que colocar o nosso código do Hook. Exatamente aqui, né, que é quando o usuário já concedeu a permissão, ok? E também aqui, quando ele acabou de conceder a permissão. E aí esse camarada ele tem que ser chamado, né, no local onde seria chamado o nosso setHook, caso a gente não estivesse utilizando aí nossa app, nosso Android 6, que seria exatamente aqui no onCreate, nesse trecho aqui. Só fique atento a uma coisa, eu estou utilizando a main activity, e se você for na documentação, ele vai falar a primeira activity, ok? E lá no vídeo, ele fala main activity. Na verdade, a activity que você tem que colocar o seu hook para funcionar é a qual, a partir dela, o usuário já faz um efeito, enfim, já tem um porquê do usuário estar na sua app. Por exemplo, no nosso app de chat, eu não colocaria na login activity. Eu poderia colocar na nossa main activity, porque na login activity o usuário ainda não está conectado, ele só está na página de login, né? Então eu não tenho muito o que saber dele naquela página. Pode ser que para você tenha razão, né, utilizar a login activity, então você utilize lá, ok? Então não se prenda a essa questão da activity. Coloque na que ele possa coletar os dados, enfim, mesmo com o usuário navegando na sua aplicação, ok? Então já setamos o código do Hook, nós já podemos rodar, né? No caso aí colocamos aqui nossa API Key também, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um rebuild.
E agora executar. E está lá a aplicação, já pede a autorização, né? No caso a permissão para utilizar os dados, né, de localização, no caso Find Location, que é o que o Hug precisa, ok? Vamos permitir, e aí você vai ver que não tem efeito nenhum na app, a app continua do mesmo jeito. Por que isso? Porque ele trabalha no background, né, coletando os dados, e aí você deve estar pensando, pô, mas ele utiliza GPS, Wi-Fi, cara, ele vai acabar com a bateria do device, e o device vai acusar o usuário de que é a minha app e ele vai desinstalar. Não, na verdade ele utiliza até 1%, ok, da bateria semanal. Então o gasto é ridiculamente baixo, você pode ficar tranquilo quanto a isso, né? E a grande vantagem do Huck não é em relação a, eu tive em comparação ao Apple Deal ou ao App Jolt. Você pode utilizar os três juntos, né? O Apple Deal sendo aquele modelo convencional com o anúncio dentro da app, o App Jolt com aquele modelo em que você, quando o usuário desinstala, lembrando daquele dado, de cada 5 instalações, 4 são removidas, né? Quando o usuário desinstalar sua app, você vai estar monetizando também. E aí você coloca, já tem esses dois na mesma app, coloca agora o Huck, né, no background e você vai estar otimizando, né, 3 vezes aí, né, com 3 entidades, podendo aumentar o lucro da sua app consideravelmente, ok? Obviamente que eu já citei os dados aí, né, a questão de você estar monetizando aqui na América Central, enfim, o Huck ainda está crescendo, né, para essas bandas de cá, mas a gente tem que lembrar que tem muita empresa, né, gringa que tem filial aqui, então a monetização muito provavelmente vai estar sempre entrando, ok? Então, voltando aqui, né, gerados os dados, rodamos a app aqui, obviamente. Voltando aqui, a gente pode clicar aqui em To My Insights, né, e a gente vai ter mais um pouquinho de como realmente trabalha o Huck. Ele trabalha com insights. Esses são os insights, né, na verdade os insights são classificados, são criados com essas denominações, contexto, categoria, name, localização, e aqui o custom image. Aliás, eu tenho uma crítica forte em relação a esse camarada aqui, na verdade em relação à documentação, ok? Então a gente vai vir aqui em criar novo insight, e vou colocar aqui usuários, lojas que meus usuários visitam. Vou criar, ok? E aí eu posso criar, no caso aqui, um filtro, né? Vou customizar meu insight para ele já ficar sendo apresentado naquela página inicial, ok? E aí, para entender melhor o que acontece aqui é o seguinte, o Huck ele trabalha com esses 4 padrões, né, de denominação, que segundo ele são o suficiente para informar qualquer coisa que um ser humano pode fazer no mundo real. Porque a grande ideia do Huck é essa, coletar dados do que o usuário está fazendo no mundo real, ok? E aí sim minerar e vender esses dados. E contexto, categoria, name e location. Se eu colocar aqui name, ok? O que ele vai mostrar aqui para mim são os nomes dos locais que o usuário foi. Né? Um local como shopping, cafeteria, só que ele coloca o nome mesmo da marca, tipo Starbucks, Shopping Vitória e por aí vai. Ok? E aqui, quando eu estou realizando esse filtro aqui, eu posso definir o período. Né? Eu quero um período de 6 meses, então 6 meses, os últimos 6 meses eu quero os dados, né, dos meus, aqui somente dos usuários da sua app você consegue acessar. Os clientes do Huck conseguem acessar, no caso, todos os usuários que estão dentro, okay, das apps vinculadas ao Huck. Então você consegue só da sua app, você consegue agora captar os locais acessados pelo usuário da sua app nos últimos 6 meses, e aqui com o contexto, né, ele vai, esse name aqui, eu já falei, ele vai aparecendo aqui no gráfico. A gente não está vendo o gráfico porque eu não tenho 24 horas de uso ainda da aplicação. Mas ele é muito similar a isso aqui, ó, é gráfico de barras. Okay? E aqui embaixo tem mais dados que você pode estar colocando no gráfico, né, mais barras. Ele apresenta, a princípio, somente as 5 principais, né, os 5 principais números. Voltando aqui, né, tente imaginar a barra, né, exatamente essas aqui. O name vai ficar lá no topo da barra, né, será a nossa classificação, né, o nome enfim, dos dados que estão sendo utilizados aqui, a quantidade de dados dos últimos 6 meses, e aí o contexto filtro, né, no caso, filtrar ainda mais os dados que já estão aparecendo aqui, eu posso colocar aqui localização, e vir aqui e colocar Serra, por exemplo, né, que é a cidade que eu moro.
Se eu colocar serra e colocar exclude, o que eu estou falando é o seguinte, apresenta todos os dados, né, no caso os locais que o usuário esteve, dos últimos 6 meses, mas não apresenta os locais que estão em serra. Né, por causa do quê? Por causa desse filtro aqui. É exatamente assim que funciona. Ok? E aí, se eu colocar aqui restrict to, eu estou querendo dizer que é somente para os locais que os meus usuários visitaram e que estão na cidade de Serra. Ok? Aqui você vai ter as opções que você vai poder colocar mais dados, no caso mais barras no gráfico. Né? Infelizmente a gente não tem aqui porque eu não tenho as 24 horas, mas voltando aqui é similar a isso daqui. Ok? E aí começa a ficar complicado por causa que a documentação não ajuda quando você trabalha com Custom Event. Né? Na verdade, o Custom Event é o que acontece fora, né? Que não está, no caso, vinculado a esses quatro aqui, mas, segundo a documentação, esse Custom Event ele é intrinsecamente ligado a esse código aqui, ó, ao código de tags. Se você quiser trabalhar com Custom Event, você vai para algum trecho da sua aplicação, por exemplo, que o usuário está dentro da Starbucks e ao mesmo tempo ele está lendo, né, um post da sua aplicação sobre café. Como é que você sabe disso? Porque lá na entrada de post, ok, você vai conseguir, na activity de post, você consegue colocar algo como isso daqui, ó. Vou colocar aqui array list de string tags new array list, ok? E aí eu vou colocar tags, por exemplo, add post sobre café, ok? E aí eu venho de novo no nosso hook source kit get instance, então o log custom event with tags, né? Ou seja, ele coloca as tags no evento customizado, ok? Então basicamente essas tags a princípio elas vão ser utilizadas, né, aqui no filtro, ok? Quando a gente estiver utilizando o custom event, e a gente vai poder utilizar o custom event aqui também, né? Então você utiliza aí no caso café, post, café, enfim, como eu falei, a gente não tem as 24 horas, eu não consigo fazer a busca aqui. Mas com os seus testes aí, você pode estar comentando depois o que você obteve de resultado, ok? Então, recapitulando, a grande vantagem do Hook é a utilização junto, ok? Deixa eu criar aqui, né? Chegamos até aqui, vamos colocar location, e eu vou deixar serra mesmo. E aí eu vou dar o update, ele vai criar, como não tem dado, não mostra nada, ele vem para Insights, e ele vai estar lá, né? O que ele deixa aqui são só os insights pré-configurados para você não perder tempo tendo que ir lá toda hora criar um insight, filtrar, enfim. Ele já deixa aqui para ti, ok? E aí, se eu não quiser mostrar, por exemplo, aqui já tá mostrando todo mundo, né? Não tem ninguém meio fosco, né? E aí, meio, no caso aqui, com opacidade menor. Eu não quero mais mostrar né, minhas classificações onde eu quero apresentar só os nomes dos locais. Eu venho aqui, enfim, é um filtro isso daqui, uma espécie de filtro, ok? Então, a grande vantagem aí do Hook é trabalhar junto com o Apple ou com o AdMob e com o AppJolt, você escolhe. E a desvantagem é a documentação tá falha, né? Tá faltando muito mais conteúdo, pelo menos na parte de Custom Event, ok? Os vídeos também não estão bons, eu vou deixar o link aí. Ele não explica muita coisa, né? No caso, muita coisa relacionada ao mesmo problema da documentação com o Custom Event. E aí a questão da monetização na América do Sul, no caso principalmente Brasil, né? Ele nem referencia aqui, mas funciona, né? Não tem nenhuma restrição quanto a utilizar no Brasil, mas provavelmente deve estar bem abaixo dos $10 a cada 1.000 usuários ativos mês, ok? Mas mesmo assim, como não tem um efeito grande, né? Não tem um efeito ruim na app, vale a pena a monetização para estar ampliando ainda mais, né, os ganhos da sua app, ok? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. O link do GitHub desse projeto vai ficar aí embaixo, no caso do projeto que a gente fez aqui agora no vídeo, ok? Se você estiver no YouTube, você vai ter que ir lá pro blog, né, pro post, vai ter o link embaixo. E, obviamente, não se esqueça de se cadastrar para receber conteúdo exclusivo, de sorteio, de pesquisa. E é isso aí, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.